Estamos comemorando a Páscoa. Se você for cristão, a Páscoa representa a ressurreição de Jesus. Se você for judeu, ela representa as comemorações pela libertação do povo judeu da escravatura no Egito. Já para os antigos povos pagãos, onde hoje é a Alemanha, essa é a época da renovação, trazida pela primavera no hemisfério norte e caracterizada na persona da deusa da fertilidade Eostre, que era representada por uma lebre. Daí a origem do coelho da Páscoa e da palavra Easter em inglês e Osten em alemão. E o que essas três culturas têm em comum? Elas têm em comum o símbolo do renascimento, da renovação interior. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você que parou para me ouvir no dia de hoje. No meio das mensagens bonitas e dos encontros, existe um movimento mais silencioso acontecendo dentro da gente, meio subjetivo e espiritual. Por isso que pessoas mais sensíveis ficam mais introspectivas nessa época do ano. Sabe aquele momento em que a gente percebe que algumas coisas já não cabem mais na nossa vida? Alguns hábitos, algumas reações, algumas formas de se tratar. Nessas épocas, isso costuma fervilhar dentro do coração da gente, mas mesmo assim a gente hesita e espera passar. Normalmente, essas decisões têm a ver com aquela conversa importante que a gente evita por medo da reação do outro. Tem a ver com aquele limite que a gente ainda não aprendeu a sustentar. E tem a ver com aquele cuidado com a gente mesmo que sempre fica para depois. Você sabe que precisa ser feito, só não tem coragem de fazer. Ao longo da minha vida, eu parei nessa encruzilhada do que eu quero, mas eu não tenho coragem de fazer várias vezes. Então é fácil para mim te entender. Ainda hoje, eu ainda tenho desses momentos, mas daí eu recorro aos recursos internos que todos nós temos. Recursos de fábrica que a fonte criadora colocou em cada uma das suas criaturas humanas. Esses recursos eu chamo de potências da alma. Quando a gente se encontra nessas encruzilhadas da vida, a gente só precisa de 4 coisas: honestidade, esperança, confiança e coragem. A honestidade você também pode chamar de sinceridade. Sinceridade com a gente mesmo, não é com os outros. É quando você admite para si mesmo aquilo que você sente e para de anestesiar a mente e o coração com mais comida, mais bebida, mais status social, mais controle sobre os outros. É quando você decide controlar a si mesmo sem desculpas e justificativas vazias. Quando a gente faz isso e descobre que ninguém morreu por causa disso, todo o resto vem meio que por consequência. O nosso coração, ele se enche de esperança, do verbo esperançar. Fica mais fácil confiar na gente mesmo e também nos outros quando isso é necessário. E a coragem, ela vem na forma de vitalidade, de energia, de impulso para agir e fazer o que precisa ser feito para que a nossa vida saia da estagnação e encontre a renovação, o renascimento, a luz. E é isso que eu vim trazer para você no dia de hoje. Honestidade, esperança, confiança e coragem. Todas essas potências, elas já são suas, elas já estão dentro de você. Você só precisa deixar que elas acordem. A nossa libertação, a nossa renovação acontecem quando a gente se acolhe, confia no processo e tem coragem de dar o primeiro passo. Quem desperta para si mesmo nunca mais anda no escuro. Feliz Páscoa!